Olá pessoal, boa tarde, já ia dizer boa noite, boa tarde para quem tá aqui em Portugal e bom dia para quem tá no Brasil. Sei que são 9 horas no Brasil, nosso fuso tá bem diferente, né? São 4 horas de fuso. Eu já estou acordada aqui desde as 9, trabalhando e atendendo com muitos pacientes e a vida correndo. Então, vamos lá, tá bem frio hoje aqui. Eu tô em Vila Real, em Constantin, e tá bem frio. Deixa eu botar o tema da live. Nós vamos falar sobre bloqueios emocionais ainda, sobre esse tema. Bloqueios emocionais, do lugar de lutar, fugir ou ficar, né? Paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Vamos chamando os amigos para a live, convidando. Deixa eu botar aqui pela ordem. Foge, fica ou luta. Vamos chamando os amigos, os convidados e convidando as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar falando sobre isso. Porque, me perdoe aqui, mas tá muito frio hoje. Porque eu resolvi falar sobre esse tema da continuidade no tema dos bloqueios emocionais. Deixa eu aproveitar para convidar aqui a galera que aparece de vez em quando, que gosta de ouvir sobre esse tema, que me pede para que envie o convite. Então, eu tenho percebido que as pessoas, né, apresentam alguns bloqueios emocionais. Bom dia! E isto vem sendo refletido nos meus pacientes, no processo terapêutico, de um lugar, como é que eu vou dizer, bem crítico, né, no comportamento humano. E isso muitas vezes me chega como uma percepção de que as pessoas estão um pouco desconectadas, inclusive, da percepção de como algo bloqueou elas, que elas tiveram dificuldade, inclusive, de caminhar, de continuar a sua jornada. E muitas vezes eu trago a consciência dos meus pacientes, do tipo, olha, perceba que você está se comportando deste lugar mais uma vez. Perceba que tem alguma coisa aqui que traz uma carga emocional grande e essa carga emocional está trazendo prejuízo. Então nós vamos para este lugar e aí a partir dessa tomada de consciência eu percebo que eles percebem que existem ali traumas ou bloqueios emocionais. Na live passada eu falei sobre os bloqueios emocionais, né, do lugar do traumático, do lugar do trauma. E falei que o nosso cérebro, para evitar sofrimento, ele cria mecanismos de bloqueios emocionais, de defesa, né? E cria mecanismos de defesa e esses mecanismos de defesa nós chamamos de bloqueios emocionais. Então, eu resolvi investir um pouco, deixa eu tirar aqui essa manta, botar aqui nas pernas para ver se eu aguento frio. Então eu resolvi investir, né, neste tema no Instagram. Bom dia, Simone, bom dia, Nery. Resolvi investir nesse tema no Instagram. E também para dar continuidade no processo de psicoeducação com vocês, mas principalmente para fazer um chamado de atenção, de consciência da importância da gente observar os padrões de comportamentos que nós temos baseados nas nossas defesas, né, para evitar sofrimento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live. Eu vou trazer um caso clínico. Esse caso não foi... Bem-vinda, Amanda, quanto tempo? Esse caso não foi de uma paciente minha. Na verdade, é um caso clínico que a gente tem em um dos livros da psicologia, que eu fui incrementando alguns dados de acordo com vivências pessoais, né? Profissionais, na verdade. Pessoais não, profissionais. Bom, se a carapuça servir quando vocês ouvirem o caso, acreditem, não é nenhum paciente meu, não é nenhuma história de vocês, tá num livro da psicologia, num livro da teoria dos esquemas, e qualquer pessoa pode ter acesso, ok? Eu vou mudar o nome do caso para ficar mais próxima do meu tipo de trabalho. Vocês sabem que eu sempre que trago um caso clínico eu chamo de Joana, tá? Então eu vou falar hoje sobre o caso clínico de Joana, apesar de na literatura
esse caso ter outro nome. Bom, quando a gente fala de bloqueios emocionais e padrões de funcionamento, a gente vai falar muito do que na teoria dos esquemas, que é uma teoria da psicologia, é uma das teorias da psicologia muito como se fosse mais uma parte da teoria cognitivo-comportamental, ou um avançar, né? Alguns chamam de um avanço, outros chamam de mais uma linha, mais um braço da TCC. Mas a teoria dos esquemas de Jeffrey Young é uma teoria que fala sobre padrões de funcionamentos baseados em comportamentos que a gente vai vivenciando na nossa infância e na nossa adolescência, para que a gente consiga alimentar dentro da gente situações básicas sem precisar haver ou seja, sem entrar em contato com grandes dores, com grandes questionamentos, né? Então, quando a gente se sente emocionalmente envolvido em alguma situação, com alguma dificuldade emocional, algo que mexe muito com a gente, nós vamos buscar, então, respostas padronizadas, né, para evitar entrar em contato com uma dor. Jeffrey Young chama isso de padrões de funcionamento dos bloqueios emocionais. Ele vem falar sobre fugir, ficar, paralisar ou lutar. Young é do teoria dos esquemas, já Jung, que é o psicólogo junguiano, que eu estudo, acredito, trabalho, ele também fala sobre isso, só que ele vai falar do lugar dos complexos, né? Então, tudo que tem uma carga emocional, afetiva, cognitiva, ele vai despertar o que a gente chama de complexo. E o que são os complexos na psicologia junguiana? Os complexos são conjuntos de conteúdos inconscientes que a gente não sabe realmente por que eles estão aparecendo, de onde eles vêm, e que se organizam em torno de um tema. É a mesma coisa no padrão de funcionamento que Young, né, Jeffrey Young, vem dizer na teoria dos esquemas. Então, existe uma teoria, um tema central, e esse tema central ele gera uma carga emocional, psiquicamente, uma carga comportamental e uma carga comportamental, emocional e também cognitiva. E quando esse botãozinho é acionado, ou seja, quando há experiências na nossa vida que aciona esse padrão de funcionamento, que aciona esse complexo, nós vamos ter uma resposta a isso. E essa resposta pode ser lutar, ficar ou fugir. Bom, e aí eu já vou começar falando de um caso para vocês. O caso é Joana, como eu falei, Joana. Ele é um caso da literatura, tem um outro nome, e todos os casos que eu trago aqui eu chamo de Joana. Então, Joana é uma mulher de 28 anos, que ela chega à terapia dizendo que não consegue se relacionar com ninguém. Tem enormes dificuldades em se sentir amada, seja por suas amigas, seja por parceiros amorosos, ou seja por seus colegas de trabalho. Então perceba que Joana não traz só do lugar da vida amorosa, ela sente que não consegue sentir amor e desconfia do sentimento de amor que as outras pessoas têm para com ela. Então essa é a primeira situação que Joana traz. Ela chega à terapia dizendo: Larissa, lembrem que é um caso hipotético. Eu não consigo, é um caso hipotético, gente, mas que acontece, tá? Às vezes não tão crítico, porque eu tô trazendo todas as esferas da vida de Joana, mas acontece. Então Joana chega dizendo: olha, eu não consigo me sentir amada, eu acho que as pessoas não são minhas amigas porque elas não interagem comigo, elas não me trazem, eu não tenho amigas de verdade, eu tenho umas amigas aqui, outras lá, mas não tenho uma relação muito próxima com nenhuma delas. No meu trabalho, meus colegas, assim, eu faço parte, mas não tenho uma interação, eu não saio dali para outros lugares com meus colegas. Quando algum colega demonstra começar a ter interesse por mim, seja na amizade, seja no relacionamento, seja ali nesse ambiente de trabalho, eu começo a ter um pensamento
que é que eu serei abandonada. essa pessoa que está se mostrando interessada, vai me abandonar assim que ela perceber quem eu sou de verdade. Então, quando Joana traz essa frase, eu serei abandonada assim que ele descobrir quem eu sou de verdade, ela está trazendo um padrão cognitivo, de funcionamento cognitivo, que neste caso aqui é uma crença. Então, ela está trazendo uma crença de que quando a pessoa descobrir quem ela é de verdade, vai abandoná-la. Provavelmente ela já passou isso na infância em algum momento. Ou na adolescência. E eu vou dizer para vocês como é que Joana chegou a esse padrão de funcionamento. E um padrão emocional que ela também apresenta quando a pessoa se aproxima dela, ela começa a ficar nervosa, ela começa a suar, ela começa a tremer, ela começa a ficar inquieta. Então percebam que Joana também apresenta um padrão cognitivo, um padrão emocional, e ela vai responder com um padrão evitativo. E que padrão evitativo é esse? Ela foge da intimidade. Então os amigos falam assim, vamos sair e tal, vamos sair depois do trabalho, vamos todo mundo no mesmo carro. Aí Joana, eu vou no meu. Ou Joana fica à espera de que alguém diga, venha Joana, você vai com a gente. Ela não mostra nenhum interesse para os amigos, de que ela quer ir os amigos, os colegas de trabalho, de que ela quer ir no carro deles, nem ela fica só à espera de ser convidada. E essa espera, o ato de só ficar à espera para os colegas, ela não quer ir com a gente, deixa ela não mostra interesse, então nem vamos reforçar o convite, ela vem se ela quiser. Então, a mesma coisa acontece com as amigas. Então, ela fica sempre à espera que as amigas marquem com ela e que as amigas convidem ela diretamente. Lembram que dentro dela tem aquela crença de que ela não será a pessoa que será... ninguém ficará realmente ao lado dela porque vão conhecê-la de verdade. E aí, quando conhecerem, não vão gostar. Então, ela foge, ela vai evitando estar em contato com essas pessoas. Percebam que o padrão aqui é um padrão evitativo. E aí Joana vai vivendo assim até que ela percebe, e principalmente quando chega ali nos 25 anos, existe uma cobrança familiar para que ela tenha um relacionamento. Então, cadê Joana? Sua irmã já se relaciona e você não. Suas amigas todas já têm um namorado, tem pessoas até pensando em casar, tem alguns que já têm filho, e a gente não vê você com ninguém. Então começa a haver uma cobrança social, familiar, para que Joana tenha uma relação, para que Joana tenha amigos, e Joana agora já se sente até meio deprimida. E assim chega Joana no processo terapêutico. Gente, esse padrão de funcionamento é muito, muito, muito comum. Mulheres e homens, eu tô dando o nome de Joana, mas podia ser João. Então, eu vou fazer isso da próxima vez. A próxima vez eu vou usar o nome de João, o nome de Joana. Então, há um padrão evitativo aqui, provavelmente de evitativo, ou seja, de fuga, causado por quê? Por algum momento de bloqueio emocional que Joana viveu e que fez com que ela agora respondesse à aproximação dos outros fugindo, ok? Mas o que é isso, então? Quem são esses padrões de funcionamento? São experiências anteriores, na infância e na adolescência, que moldam tanto o comportamento de Joana e nosso, quanto a nossa personalidade. Ele chega a interferir também no nosso estilo de personalidade. E aí, às vezes, eu encontro pacientes cheios de bloqueios emocionais cognitivos comportamentais, tá? Se dizem tímidos, né? Eu sou tímida, mas quando você vai olhar ou aplicar uma avaliação, não há uma timidez aparente. Inclusive, eu já apliquei testes e questionários onde essa timidez ela não aparecia. Inclusive, a pessoa era extrovertida e a pessoa dizia, mas como eu posso ser do tipo extrovertida, Larissa, se eu tenho tantos bloqueios? Aí eu, sim, mas como é a sua forma de pensar, né? E aí a gente percebia que o pensamento dela e a forma como ela se configura para o mundo é sempre primeiro para o externo e depois para o interno, que é como uma pessoa extrovertida faz. E vocês observem que o que eu via por trás, né? E o que a gente vê por trás de Joana é que existem tantos bloqueios, tanto a nível emocional, cognitivo e comportamental, que na verdade já moldou a personalidade dela. Então Joana não necessariamente é tímida.
Ela pode ser tímida, mas não necessariamente é. E ser tímida é a forma como... E aqui eu tô falando de timidez. Não tô falando de timidez, na verdade. Eu tô falando de introversão e extroversão. A forma como Joana se apresenta para o mundo é uma forma muito extrovertida de ser, né? Ela até comunica com as pessoas. Mas quando começa a entrar num lugar mais íntimo, opa, ela cria um bloqueio, ela se afasta. Quando ela começa a perceber, principalmente no ambiente familiar, no ambiente seguro, no ambiente, às vezes, mesmo amigos, mas que já estão ali há muitos anos, então ela se solta, ela se expressa, ela mostra realmente coisas que ela gosta de falar, ela tem um comportamento mais para o externo do que para o interno. Então, na verdade, Joana, quando se diz tímida, ela fica achando que ela é introvertida, mas ela não é introvertida, ela é extrovertida. Isso eu vejo muito na clínica, só que o que acontece? Ela tá cheia de bloqueios. Então, quais são esses padrões de funcionamento do nível comportamental? São as ações, a forma de lidar, e essas ações podem ser fugir, ficar ou lutar. No caso de Joana, nos primeiros momentos, ela fez o quê? Ela fugiu, né? Então, ela evita qualquer situação. Se for um paquera, o que é que ela faz? Ela evita, tá? Começou a se aproximar um pouquinho, ela opa, e ela vai criando movimentos evitativos e foge mesmo, né? Normalmente, esses comportamentos evitativos de fuga tem mesmo um movimento corporal, ela tem algo assim, movimentos bruscos dela sair, ou às vezes derrubar alguma coisa, se atrapalhar, tem um certo movimento brusco aí, tá? Do próprio corpo, porque o corpo tá respondendo àquela carga emocional que chegou. Os padrões de funcionamento cognitivo, eles normalmente têm a ver com crenças, regras e pensamentos. São pessoas que apresentam crenças muito fortes, regras mais rígidas, pensamentos mais rígidos, pouca flexibilidade emocional. Você percebe quando há um bloqueio que envolve a parte cognitiva, né? Há pensamentos ali muito mais rígidos, inflexíveis em torno daquela temática. E também os padrões de funcionamentos emocionais que envolvem as emoções, os sentimentos e a motivação. Então a pessoa às vezes está tão bloqueada emocionalmente que a motivação dela para fazer diferente, para se mexer naquele tema que é o bloqueio emocional, é tão pequena que ela não consegue gerir isto a ponto de ter motivação de enfrentar o problema. Só quando chegar no nível de dor mesmo é que, no caso do exemplo, a Joana, ou no caso de alguns pacientes e de pessoas ao mundo afora, é quando a dor for tão grande que ela não sustente ficar nesse sofrimento, ela vai buscar terapia, isso que fez Joana buscar terapia. Chegou num momento de dor que ela não era mais defesa. Enquanto ela estiver numa fase de se defender do sofrimento emocional, ela não vem para o processo terapêutico, ela não vai buscar terapia, ela não vai buscar se melhorar, ela não vai buscar ter consciência desse bloqueio, né? Tanto que fugir, lutar ou ficar não é um movimento consciente. É um movimento inconsciente que a pessoa não dá conta. Só quando vai chegando no lugar de muita dor, de mexer com aquilo, de ser disfuncional, de existir uma cobrança social, familiar e que impacta diretamente na vida dela ou na nossa vida, é que a pessoa vai buscar um processo terapêutico como auxílio e aí sim ela começa a desbloquear primeiro nessa parte emocional, que é na motivação de tentar sair desse lugar. Mesmo às vezes no processo terapêutico a gente demora meses, tá? Meses às vezes tentando mostrar para a pessoa que ali há um bloqueio emocional e que ela não está conseguindo ter motivação o suficiente, porque ela ainda está bloqueada. Então, o que é que nós psicólogos, né? Como é que eu trabalho? Eu vou lá mostrar para o paciente como existem bloqueios ali que afetam ele comportamentalmente, cognitivamente, emocionalmente e como é que a gente vai criar aqui uma estrutura segura para que ele saia desses bloqueios emocionais, para que ele consiga desses bloqueios. Em primeiro lugar, o bloqueio emocional, ou seja, vamos primeiro falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, vamos trabalhar essa motivação interna para depois a gente ir para a parte cognitiva cognitiva, que às vezes até chega a ser em paralelo a depender do avanço desse paciente, mas a comportamental é o último processo. É quando a pessoa já tem consciência de que realmente ela tem um bloqueio.
Para chegar nesse lugar, pra gente chegar na parte comportamental, primeiro precisa ter consciência de que, caramba, tem um bloqueio aqui, Larissa, agora eu me percebi, eu fujo mesmo. Ou eu vou pra luta, Larissa, eu tô brigando sempre que a pessoa chega perto de mim, eu arranjo um motivo para brigar com ela, eu percebi isso. Então a gente vai criar, a pessoa vai começar a ter consciência disso. Ao ponto, e aí eu vou falar de uma situação recentemente, de ouvir uma pessoa, uma paciente, dizendo assim: nossa, Larissa, eu me peguei fazendo aquilo, e dar risada, né? Vai chegar um momento que vai ficar tão fácil que ela vai rir e eu vou dar risada também. E até a terapia fica mais gostosa porque há uma troca, né? Há um riso do tipo, caramba, olha eu fazendo tudo de novo, merda, e a gente ri junto. E aí, neste momento, o processo comportamental, a gente já está pronto para a investida comportamental. Já está pronto para a mudança de comportamento. Mas esses padrões, eles são tão, muitas vezes eles são tão, como é que eu vou dizer, tão intensos que eles demoram a ser mudados. Não é um processo do dia para a noite, despertei, agora eu vou fazer sozinho. Todas as vezes que existe, gente, essa carga emocional em algum tema, pode haver um bloqueio. Então, às vezes, é lá na infância que você sofreu um bullying, você passou por uma situação onde você sentiu muita vergonha, onde você foi desvalorizada. E aí pode vir essa carga mental relacionada a um tema que a gente chama dos complexos, né? Jung vem falar disso. Todas as vezes que ela é acessada, a resposta é muito clara, assim. Tem um trauma, tem uma situação traumática, não necessariamente um trauma, ou seja, tem uma situação onde gera uma carga emocional alta, normalmente na infância e na adolescência. A pessoa é tomada por aquilo, por aquela emoção, por aquele sentimento. Não há espaço para ela colocar isto para fora, para ela verbalizar, para ela ressignificar aquilo que ela passou. Ela não tem um suporte de rede emocional ali. Então, o que é que ela faz? Ela carrega aquilo para dentro, ela toma aquela emoção como se estivesse bebendo, sabe? Toma aquela emoção, toma aquele sentimento, é tomado. Ali gera um tema central, dentro daquele tema central. Esse tema, né, na verdade, vai gerar emoções e vai formar o que a gente chama na psicologia junguiana de complexo. Esse complexo, ele fica ali e em algum momento da vida cotidiana, lá quando ela cresce, ou mesmo pode ser durante a adolescência, uma coisa que aconteceu na infância, ou durante a adolescência, ela vai acessar isso por algo muito semelhante, não necessariamente uma resposta, ou seja, se passei por um bullying lá na infância, eu vou ter que passar outro para ativar isso? Não. Às vezes você passou isso na infância, só que tinha uma música tocando, tinha um cheiro presente, e todas as vezes que você sente esse cheiro, ativa em você uma resposta, ativa, na verdade, esse padrão, né, de funcionamento, porque vai ativar, é como se ligasse o botãozinho desse padrão de funcionamento. Então é como se ativasse mesmo esse complexo, né? O complexo foi ativado. E quando esse complexo está ativado, e aí que vem um problema. Normalmente vão surgir comportamentos emocionais, muito emocionais, com uma carga emocional muito grande, uma vulnerabilidade, vão surgir cognitivamente, você vai ter pensamentos mais primitivos e você vai agir como se fosse uma criança indefesa, porque você tá assustada ou assustado. E de repente a gente escuta pessoas assim, dizendo, eu não sei, eu perdi minha cabeça, Laís. Fiquei com raiva, eu só tinha vontade de chorar, aquilo mexia comigo. Então gera uma carga emocional alta. Essa carga emocional alta muitas vezes vai ser retraumatizante. Então a pessoa vai moldando o comportamento dela, lutando, fugindo ou ficando, porque ela está sendo retraumatizada no trauma por conta de ficar recebendo essa carga emocional. E quando passa a situação, né, essa situação que lembra o trauma lá da infância, que nem está consciente, tá? Muitas vezes nem tá consciente. Quando passa essa situação, a pessoa olha e faz, mas pra que eu fugir? Pra que eu sair disso? Pra que eu evitei? Por que eu fui lutar? Por que eu fui brigar com o outro? Não faz sentido. Porque eu fui submissa a uma relação dessa? Porque o ficar tá associado à submissão.
E aí, quando a pessoa toma consciência disso, ela mesma diz, não faz sentido. O que é isso, gente? O complexo estava ativado. A carga emocional em torno de um tema, do tema central, que é ali o bloqueio emocional, foi ativado. É como se a gente apertasse um botãozinho e dissesse, pê, ele agora vai sair. E quando você apertou esse botãozinho, você, por não ter trabalhado ainda aquele trauma lá, ou da infância, ou da adolescência, ou da sua família, do seu sistema familiar, você carrega isto e sua resposta é cada vez mais padronizadas. E quanto mais você for se retraumatizando, mais você vai ter sentimentos de insegurança, de tristeza, de vergonha, de zanga, né? Raiva, impulsividade, indisciplina, porque depende de como você reage, né, qual é o padrão, qual é o seu padrão de funcionamento e depende do aspecto, né, do acesso na sua vida. Então, por exemplo, vão ter pessoas que no ambiente de trabalho ela não vai lutar, ela vai ficar. Então ela vai ser submissa, o chefe vai falar uma coisa, ela vai responder de forma tão submissa que as necessidades dela são esquecidas. Se ela tem um programa com uma amiga, ou com a família, ou com alguém, ela deixa de fazer porque o chefe disse que alguém precisa fazer hora extra. Então ela vai ser a primeira a se calar e todo mundo diz, então Joana faz. Então existe quem, às vezes o ficar está sujeito a ficar desse lugar de submissão. E o lutar, ele vai de um lugar que é com o intuito de não passar sentimentos infantis. Então, às vezes, a pessoa ela vai até, inclusive, mudar o padrão de funcionamento de acordo com a situação onde ela vai revivenciar aquele trauma, aquele bloqueio. Bem-vindo, tem muita gente aí nova chegando, sejam bem-vindos. E pessoas que já estiveram aqui estão reaparecendo, que bom encontrar vocês. Então, o que é que acontece, gente? Essa pessoa ela vai ter padrões de funcionamento onde ela vai passar pelas 3 fases, a depender da situação de onde ela esteja. Então, por exemplo, estou no ambiente de trabalho, eu vou fugir, né? Porque eu aprendi que no ambiente de trabalho é melhor fugir para não ser a pessoa escolhida. Então, eu tenho medo de apresentar meus relatórios, eu tenho medo de estar na frente falando, eu tenho medo de me posicionar com meu chefe. Eu evito e não mostro o meu trabalho, compartilho com outra pessoa para que outra pessoa faça comigo. Já o da paralisia, né? Que é esse lugar de ficar. É uma pessoa submissa, o colega faz tudo e ela se cala. Ela não diz eu quero que eu que fiz. Né? Ela fica ali calada, o chefe chama, ela é a primeira a aceitar coisas que passam por cima das próprias necessidades dela. E a pessoa que luta, ela entra nessa fase da luta porque ela já percebeu que os comportamentos dela são sempre sentimentos infantis e tentando evitar demonstrar essa infantilidade, ela vai lutar. Então ela vai se mostrar mais raivosa, mais insatisfeita, vai ser o brigão da história. Então, aquela pessoa no trabalho que quando levantam quem fez isso ou por que fez isso, ela está sempre buscando um motivo para brigar com a finalidade de lutar para que o outro não perceba que existe uma carga emocional ali e ela fica vulnerável. Então, para que o outro não perceba a vulnerabilidade dela. Então, por exemplo, as pessoas que estão sempre muito brigonas, elas estão, na verdade, escondendo um lugar de vulnerabilidade, um lugar de dor, um lugar... e às vezes uma necessidade, inclusive, por exemplo, de ser aceita, né? Que tá ali dentro dela, né? Eles não me aceitam, eu não vou ser aceita, então eu vou ser o bode expiatório, eu vou falar tudo de todo mundo, eu vou ser o bode expiatório do grupo, porque aí eu vou ser querida pelo grupo e eu vou ser aceita, mesmo sendo negada pela liderança, pela chefia, mas aí eu sou o bode expiatório do grupo e eu sou amada e querida pelo grupo. Então, são respostas a comportamentos de bloqueios emocionais. E aí eu cheguei até aqui e vocês me perguntam, o que fazer então, Larissa? Como é que eu saio desse lugar? Primeira coisa volte para pequena dentro de você. Então é que a Bárbara que entrou agora seria a Barbarazinha, né? Ou a Barbinha, que é a Bárbara quando era pequena, quando era da infância, né? A Sônia, a Soninha, ou vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Então, eu gostava na infância quando me chamavam pelo diminutivo, enfim. Voltar para essa menina da infância, ou menino da infância, que ficou lá renegado em algum lugar, que teve um bloqueio emocional, voltar para ele. E quando essa carga emocional chegar, dizer assim, tá tudo bem. Acalma, respira.
percebe o que está sentindo, quando isso chegou, se já sentiu isso antes. Então é tomar consciência dessa tomada emocional que chega. De onde ela vem? Quando foi que eu senti isso a primeira vez? Lá na minha infância. Às vezes não vai ser possível fazer isto no momento, mas é possível fazer na tomada de consciência. E aí, gente, reverter a forma como vocês se comportam. Então, uma pessoa que está sempre fugindo, ela pode reverter esse quadro, né? Como, Larissa, se reverte esse quadro, né? Como eu reverto um padrão de funcionamento que o meu cérebro está acostumado, que o meu corpo está acostumado? Eu seria leviana se falasse para vocês mais do que eu já trouxe até aqui. A live é um processo de psicoeducar, de tomada de consciência, né? E quando eu falo psicoeducar, é um termo que a gente usa na psicologia para que os pacientes tomem consciência sobre as coisas como acontecem, não no lugar de que a gente sabe mais ou nada disso, tá? Mas é de um lugar teórico mesmo, trazer a teoria para fazer com que vocês tomem consciência de algo que normalmente acontece e faz com que a gente tenha comportamentos padronizados. E tudo que é muito padronizado, ele se fixa, se prende demais, se torna inflexível, é totalmente oposto do funcionamento emocional, cognitivo e comportamental do ser humano, e por isso nós adoecemos. Então, como é, Larissa, que eu tô percebendo que eu sempre tô em comportamento evitativo, ou que eu sempre tô lutando, ou que eu tô sempre brigando? Você vai precisar quebrar esses padrões, olhar para suas emoções, ressignificar essa história. Como fazer isto? Isto se faz em processo terapêutico. O como é em processo terapêutico. Se você precisar, me mande uma mensagem, eu te aguardo em processo terapêutico. Eu não posso ser leviana e tratar aqui de forma geral quando é algo que precisa ser olhado de forma específica, até para verificar e validar se há um bloqueio mesmo. Também eu estou agora com um canal no WhatsApp, que é um canal onde eu vou enviar no máximo uma vez na semana. Provavelmente não será uma vez na semana, tá? Provavelmente será, uma vez na semana não, desculpe, uma vez por dia. Provavelmente não será uma vez por dia, deve ser 2, 3 vezes na semana. Eu vou enviar conteúdos que não estão no meu Instagram, que não estão no meu YouTube, no canal do YouTube, que não estão lá no canal do Facebook. Então vão ser ali conteúdos exclusivos para as pessoas que querem realmente fazer algo diferente, ir um pouquinho além do processo de psicoeducação e por algum motivo não pode estar em processo psicoterapêutico, ou porque não tem dinheiro, ou porque algum amigo familiar meu, que eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa da minha família dizendo, eu queria ser sua paciente, e aí uma amiga me mandou mensagem, pena que eu não sou sua paciente, gostei da pessoa que te mandou, porque eu também queria, te mandou essa pergunta, porque eu também queria ser. Então, para as pessoas que querem estar um pouco mais perto do meu trabalho, mas que não faz sentido fazer o processo terapêutico comigo, então podem estar no grupo. Eu vou trocar exercícios, atividades, vou trazer conteúdos ali importantes, exclusivos, sobre inclusive o que tem na live. Então eu anunciei a live e amanhã eu vou botar lá um exercício só sobre isto da live, para vocês perceberem, caramba, então eu realmente faço o evitativo em que lugar, o que luta em que lugar eu tô sendo essa pessoa que foge, essa pessoa que fica, que paralisa, que é submissa. Então esse exercício é um exercício lá, tipo um questionáriozinho, você vai marcar lá, isso é com você, eu só vou jogar lá e você faz se você quiser, na hora que você quiser, fica lá o conteúdo. Então aproveitem. Como é que entra no grupo do WhatsApp? Entra no link na minha bio, manda uma mensagem lá na bio, tem o meu WhatsApp na bio, você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp e vai aparecer lá em configurações e atualizações, na verdade, configurações não, em atualizações, o meu canal, ou você me manda uma mensagem, olá Larissa, eu queria o canal, e eu te mando o canal, tá bom? Obrigada a todos que estiveram até aqui, manda essa live para vocês, para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir um pouco sobre os bloqueios emocionais, sobre os padrões cognitivos. Beijo e até a próxima terça-feira. Eu vou ficar nesse horário, gente, nas próximas semanas, e nós vamos vendo se funciona, se não funciona, eu vou reajustando. Beijo, tchau, tchau.